Oi, tudo bem? Namastê. Hoje, dando continuidade ao assunto que estamos abordando sobre energia, nós vamos falar sobre como a alimentação afeta o nosso campo de energia, afeta o nosso estado de espírito, o nosso estado vibracional. Eu recebi uma pergunta sobre o consumo de carne, né? Mais específico a carne vermelha. Então vamos falar hoje um pouquinho sobre o assunto carne vermelha, como ela afeta o nosso campo de energia. Então lembrando que aquilo que a gente come, a nossa alimentação, ela afeta sim o nosso campo energético mais sutil, beneficiando ou prejudicando, porque a comida, ela, quanto mais natural, mais energia, que a gente chama de energia vital, prana ou ti ou ki, mais dessa energia ela tem. Então, quando você come um vegetal, né, ele tem mais prana do que uma comida que já foi industrializada, por exemplo. Tá? Então, se você tem na sua casa uma hortinha, que maravilha! Todos esses alimentos que você tira diretamente da terra, eles têm muito mais energia vital, muito mais prana, e eles vão te beneficiar muito mais. É óbvio que a gente tem que associar esses alimentos às nossas necessidades diárias, né? Então, tudo depende do nosso estado físico, da nossa idade, daquilo que nós estamos buscando no aspecto de saúde integral. Mas então, hoje vamos falar um pouco sobre a carne vermelha, né? Ah, faz bem, Nádia, faz mal, eu devo ingerir carne vermelha ou não? Eu acho que em tudo nós temos que entender o conceito de equilíbrio, né? Então, quando nós somos radicais, a gente não acha o equilíbrio, quando a gente vai para um extremo ou para o outro extremo. E, obviamente, a necessidade do consumo de carne vermelha pode acontecer em alguns casos, tá? Então, a gente nunca pode radicalizar, nunca mais coma carne vermelha. Eu não tenho essa verdade para passar para vocês, né? Eu acho que ninguém tem, porque tudo vai depender das necessidades do momento de cada um. O que nós sabemos a respeito da carne vermelha é que é algo que demora, né, a nossa digestão. Então, falando a nível físico, nós sabemos que a carne ela é um alimento que fica congelado, a gente não mata um animal e come o animal na hora, né? Então ela fica congelada, ela tem todo um processamento quando é industrializado, então não é um alimento completamente saudável, né? A nível de nutrientes, mas é necessário também quando a gente fala da necessidade de alguns ativos presentes na carne vermelha. Porém, falando sobre o campo de energia, né, mais especificamente sobre a parte energética, quando eu trabalhava no centro espírita, quais eram as recomendações? Então, para vocês entenderem um pouco sobre esse equilíbrio que a gente precisa ter, né? Olha, não coma carne vermelha no dia em que você for fazer um trabalho espiritual, ou num dia anterior a esse trabalho e no próprio dia, né? Além da carne vermelha, às vezes as pessoas pensam, tá, então não vou comer carne vermelha e tá tudo ok. Não, tínhamos também as recomendações de orarmos antes de dormir, né, nos comunicarmos com os nossos mentores e mantermos durante o dia do trabalho, o nosso dia a dia, a nossa rotina, com pensamentos brandos positivos, sentimentos brandos positivos, atitudes de
brandas, né, de calmaria, ter muito cuidado para não ter reações emocionais muito agressivas, né, não cultivar tristeza, não cultivar desentendimentos. Então, não é só a questão da carne vermelha, né, quando a gente fala de energia. Veja que no trabalho espírita, a gente já tinha essa recomendação. E, obviamente, né, para os espíritas e outros espiritualistas, a carne vermelha ela não é recomendada. Por quê que ela não é recomendada? Porque quando você mata um animal, o animal sofre, né? É óbvio que sofre. E ele, quando você vai matar, ele solta uma adrenalina muito forte, né? E essa energia também que ele emana fica ali na carne. Então, obviamente, ela não é recomendada, né? Não é recomendável que você consuma carne vermelha quando você está cuidando do seu padrão energético. Só que nós temos um outro lado da história, que é a história de quando você não está bem, né? Precisa se aterrar. A carne vermelha ela ajuda a esse aterramento, porque nós não somos espíritos desencarnados, nós não somos anjos, não estamos vivendo nas alturas, e se a gente deixa de atender às nossas necessidades físicas, nós adoecemos. É interessante falar sobre isso, né? Que algumas pessoas adoecem porque elas vão tanto para o extremo, para o radicalismo da espiritualidade. Eu não estou condenando, tá? Mas é para você entender o que significa equilíbrio. Então, são super espiritualizadas, a energia, elas vibram alto, só que elas não estão aterradas e acabam adoecendo, porque a energia telúrica é importante, né? A energia terrena é importantíssima, é fundamental. Agora, nós estamos numa fase de evolução em que estamos deixando de consumir a carne vermelha, estamos tomando mais consciência, estamos nos desvencilhando da nossa animalidade, que ainda é muito forte, mas ela pode ser, você não precisa ser radical, né? Você pode ir substituindo a carne vermelha por outros alimentos, diminuir a frequência o máximo possível, não é? Estar atento, fazer exames para ver como está a sua saúde, se você está precisando de algum nutriente, né? Então, sem radicalismos. Faz bem comer a carne vermelha? Não faz bem, né? Não, é recomendável? Depende. Então, sem radicalismo, sem extremismos. Conheço pessoas que, da noite para o dia, quiseram cortar o consumo da carne vermelha e se deram mal, tá? Então, não é assim que funciona. Mas você pode restringir, sim, o consumo, né? Então, comer a carne vermelha de vez em quando, né? Uma vez por semana, será que é muito? Então, tudo vai depender de um controle nutricional adequado para cada pessoa e particularizado. Então, você já sabe que o prana, a energia vital que é positiva, que a gente precisa, ela é encontrada na natureza e principalmente nos alimentos crus, nos alimentos tirados diretamente da terra, né? Então, nos legumes, nas verduras. Por isso que sempre se fala, né? Você come verdura, você come legumes, você tem uma alimentação natural. Quanto mais natural, melhor. E, sinceramente, o que realmente você deve evitar e não comer de jeito nenhum são esses alimentos processados, né? As carnes processadas, os enlatados, leite, né? Leite de vaca também. Outra coisa que faz muito mal é a farinha de trigo, né? Principalmente a farinha branca, né? Que não seja integral. Mas se puder cortar a farinha de trigo como um todo, melhor ainda. Então, quanto mais a sua alimentação estiver voltada para os alimentos da natureza,
os vegetais, os legumes, aqueles colhidos na hora, sem agrotóxicos, melhor, óbvio, né? Então tem uma série de detalhes. Por isso que a gente não pode ser radical em tirar conclusões precipitadas. Até a próxima, muito obrigada. Faça seus comentários. Se você gosta do assunto, se você está interessada nesse assunto, curte aqui minha página, né? Ativa o sininho e nós vamos nos falando. Até a próxima. Namastê.